Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco do que eu tô sentindo. Sobre Deus mesmo. Se você não tem essa fé, se você não acredita que Deus existe, pode pular esse vídeo. Mas você que chegou até aqui, que acredita que Deus existe e que tem passado por um tempo de esfriamento, é com você que eu quero falar. Já faz algum tempo que eu me afastei da presença de Deus, da igreja e também da presença de Deus. Faz algum tempo que eu tenho pensado que orar às vezes não é o mais importante, ou não dá tempo de orar não. Eu me encontrei muito decepcionada com a igreja, com Deus. Eu sei que parece errado falar isso, mas se você está sentindo isso, eu acho que você precisa falar para você entender o que você está sentindo. Eu acho que isso que criaram na cabeça da gente que a gente não pode falar, acabou que nos trouxe mais consequências do que benefícios. Porque realmente é o que eu estava sentindo, mas eu não podia falar. E como eu não podia falar, como isso ia sair de dentro de mim? Como eu ia entender o que eu estava sentindo? Porque eu não podia nem pensar nisso. Mas sim, eu me sentia decepcionada. Eu gravei um pedacinho do vídeo agora e eu vi que não estava ficando bom a câmera. Então eu parei e comecei de novo. Mas eu gravei mais ou menos até esse ponto. Eu vi que falando isso, no que eu estou falando, eu estou entendendo o que está se passando. Eu cheguei a desanimar, assim, porque aconteceu tantas situações complicadas e difíceis comigo, que eu me frustrei. Eu achei que Deus podia me tirar daquela situação. Deus não precisava fazer eu passar por aquilo, porque Ele me conhecia, porque Ele sabia que eu não precisava daquilo. Situações que me doeram até a alma, até o osso. Situações que, pra mim, sinceramente, eu não precisava ter passado. Traição, amizades se desfazendo, abandono entre aspas, né? Abandono porque não se preocupavam, não conversavam comigo, da família, pessoas mais próximas. Passei por um divórcio, uma separação recém, tá com acho que uns 2 meses. E tudo isso foi me frustrando, me frustrando, me frustrando. Na verdade, até chegar na separação. Isso tudo foi me frustrando, me decepcionando, e eu fui ficando cada vez mais afastada de Deus e do que se diz de Deus e de tudo, tudo. Eu só queria não ouvir ninguém falar de Deus. Porque quando eu pensava em Deus, eu pensava, por quê? Pra que falar com Deus? Tudo que aconteceu comigo poderia ter sido evitado por Ele. E Ele sabe o quanto isso me doía e o quanto essa situação iria me machucar e me machucou. E então, esses últimos dias, como eu disse ou vou dizer no próximo vídeo, eu disse no vídeo anterior, mas eu já gravei, eu mudei para uma chácara para me encontrar um pouco de paz, de silêncio, tranquilidade. E eu tenho entendido que, cara, Deus está comigo. A saúde, eu consigo ver a presença de Deus na minha vida, na saúde, na vida dos meus filhos, na vida dos meus pais, no ar que eu respiro. O mundo tá um caos, mas quando eu paro para pensar que Deus cuida de mim, parece que passa. Então esse o intuito desse vídeo hoje,
te mostrar que e me mostrar que situações difíceis acontecem e acontecem para todo mundo. Situações tristes acontecem com todo mundo. Mas se eu tenho a certeza de que Deus é único, de que Ele existe, e se hoje eu posso viver, respirar, cantar, e os momentos que eu tenho de paz é quando eu penso nele, eu não posso desistir dele. Eu não posso desanimar da palavra dele. Eu não posso desanimar porque a saudade... Tem gente que não tem isso, tudo bem, mas... Acredito que tenha, mas deixa escondido em algum cantinho. Mas a saudade que dá. Porque você não serve a Deus, se você for como eu penso, a gente não serve a Deus para mostrar para o outro. Gente, eu fui desligar ali a água. A gente não serve a Deus para mostrar que pros outros que é bom servir a Deus. A gente serve a Deus porque é prazeroso, é bom saber que eu tenho Ele para contar, que eu tenho Ele para conversar, que eu posso olhar e falar com Ele, ter Ele. Então, ele pode ter ficado meio confuso, né? Que é a primeira vez que eu faço um vídeo falando do que eu sinto e tal, mas que essa palavra possa entrar no seu coração, que Deus é amor. Às vezes você é como eu, que não consegue, não quer mostrar vestes, não quer mudar vestes, não quer trocar fisicamente para você mostrar para os outros que serve a Deus, mas que quando as pessoas sentarem ao seu lado, que quando as pessoas vierem conversar com você, que no momento que a pessoa está passando por uma situação difícil, você mostre, sem querer até, o tamanho do seu Deus, o tamanho da sua fé, e que essa pessoa seja impactada por isso. Porque quantas pessoas a gente conhece que as vestes são impecáveis, as vestes é até o pé, blusa toda completamente tampada, não usa um rímel, não usa um batom, um brilho, um nada. Só que, por muitas das vezes, pelo seu olhar, pelo seu jeito, mata a fé do outro, matou a sua fé. Pessoas que se dizem tão crentes, e muitas das vezes você começa a conhecer outras pessoas e tal, e você vê que pessoas que demonstram menos, que você olha e você fala assim, será que é evangélico? Não parece. Você vai conversar, você vai ver as atitudes, você vai conviver no dia a dia, você vê que é muito mais crente do que muito crente. Então é essa a palavra que eu deixo pra vocês, pra mim, pro meu coração, registrada aqui pra mim. Oi, fala oi. Oi. Oi, tia. Oi, gente. Oi, tia. É tias? Vocês é tias. Então é essa a palavra que eu quero deixar na manhã de hoje. Voltar a sentir Deus para depois falar de Deus. Voltar a conhecer a Deus para depois mostrar Deus para o outro. Como você vai falar de algo, ou alguém que você não conhece, que você não se aprofunda, que você não tem intimidade, mas que as suas roupas mostram como se você fosse a pessoa mais crente do mundo. Mas quando você abre a boca, você desanima, você mata, você fere. Tá? Essa é a reflexão de hoje. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas
que fique essa reflexão pro seu coração, pra sua mente. Se uma pessoa ver esse vídeo e deixar um comentário, é o que eu tava precisando, é o que eu tava passando, eu já vou ficar feliz da vida. Deus abençoe, um ótimo dia. Fala tchau, Breno. Tchau. Tchau.